Boa noite. Bom, nós estamos há 2 semanas sem transmissão ao vivo, mas como vocês sabem, tava dodói no sábado que passou. Vale, eu tô me achando até mais magro. Ai, mas acho que deve ser a câmera de baixo pra cima. É, Tava dodói no sábado que passou, tava mal, com dor de cabeça. E aí no outro sábado eu tava ocupado, mas aí também, como vocês sabem, a Apoena, ela entra em contato comigo e aí tá doida pra me comprar e eu tô doido pra me vender porque eu tô precisando de dinheiro. Mas enfim, vamos lá. A gente vai falar sobre conceitos sobre fármacos. Essas aulas conceituais sobre conceitos, na verdade, na minha opinião, nem necessitariam de transmissão ou de videoaula, porque é muito leitura, é muito sobre conceitos. E conceitos é aquilo que você lê. Por exemplo, eu quero saber o significado de determinada palavra, de determinado termo. Então eu vou lá, leio e compreendo o significado daquele termo. Então essas aulas, elas são basicamente isso. Então vamos lá, não estou conseguindo enxergar muito bem, mas vamos lá. Posologia. Posologia nada mais é do que o estudo da administração de determinado fármaco. Toda vida que vocês ouvirem falar em posologia, posologia nada mais é do que como tomar. Então, quer saber como tomar algo? Leia a posologia na bula. Então, sempre que vocês escutarem falar o termo posologia, posologia nada mais é do que um estudo, ou trocando em miúdos, como você deve tomar aquela medicação. A dose nada mais é do que a quantidade de determinada medicação, tá certo? Para ser administrada no organismo. Já a dosagem é a quantidade do medicamento a ser administrada de cada vez. Eu sempre falo isso quando vai ter concursos, a diferença de dose para dosagem. Dose é a quantidade total e dosagem é a quantidade intermediária, a quantidade diária ou por vez. Por exemplo, o médico prescreve uma dose de 1.500 miligramas de determinado medicamento. A pessoa vai tomar 1.500 miligramas de determinado medicamento, mas ele prescreve que a pessoa deve tomar 500 miligramas de 12 em 12 horas, ou seja, a dose total é 1.500 miligramas. Já a dosagem é 500 miligramas. Deste modo, a dose é a quantidade total do tratamento e a dosagem é a quantidade segmentada, a quantidade fragmentada. Então, a dosagem nada mais é do que a quantidade que você deve tomar de cada vez. Só que isso no dia a dia perdeu-se o efeito. Isso é mais para concurso. Quem vai fazer algum concurso aí de técnico auxiliar de farmácia, que sempre tem na ISGH principalmente, tá certo? Prova de seleção não é concurso, é prova de seleção. Vai fazer algum concurso aí pelas prefeituras do interior, se por acaso vier a surgir, tá certo? Ter atenção sobre esse termo, dose e dosagem, tá bom? A dose é a quantidade total no tratamento e a dosagem é a quantidade por cada vez que você vai tomar, tá bom? Prosseguindo nos conceitos. Dose mínima é a quantidade mínima do medicamento capaz de causar o efeito farmacológico, ou seja, quanto eu devo tomar daquele medicamento para causar o efeito desejado. Já a dose máxima é a quantidade máxima de medicação para causar o efeito farmacológico desejado, mas que não cause efeito tóxico. Por que eu falo sobre dose mínima e dose máxima logo a seguir? Por pura compreensão. A dose mínima é o mínimo que eu devo tomar daquele medicamento para que ele possa causar o efeito desejado. E a dose máxima é a quantidade máxima da medicação para causar o efeito desejado, mas sem causar intoxicação no cliente ou no usuário. Por exemplo, vamos falar de uma droga muito utilizada, ibuprofeno. Ibuprofeno você tem de 50 miligramas até 900 miligramas de ibuprofeno, tá certo? Então você tem lá as gotinhas de 50 miligramas e tem lá comprimido de até 900 miligramas. O que isso significa? Que é a menor quantidade
de ibuprofeno para causar um efeito contra dor e febre ou inflamação é 50 miligramas, tá certo? Mas a dose máxima para o indivíduo, sem que cause efeito tóxico, é 900 miligramas. É por isso que você encontra o ibuprofeno em apresentação de 50 miligramas, mas também contra comprimidos de 900 miligramas. Da mesma forma, vamos trazer para o anticoncepcional. Como as minhas turmas de farmácia tem muitas meninas, vamos trazer para anticoncepcional. A menor dose de anticoncepcional diária é um comprimido. Ai, gente, deixa só. Bebê, tá vendo alguma coisa nos meus pés? Será que eu tô drogado? Tem alguma coisa nos meus pés? Eu sei que é o meu sapato, tá nos meus pés, né? Vale, eu vi direito, tinha alguma coisa nos meus pés. Acho que eu tô drogado, gente. Eu não tô doido. Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu bebê. Não, menino, olha aqui pro povo não pensar que eu tô doido. Pronto. E aí. é, e aí, falando sobre anticoncepcional. A menor quantidade do anticoncepcional é um comprimido e a dose máxima do anticoncepcional para que não cause efeito tóxico são 20 comprimidos, ou seja, 20 vezes aquela dose. Tanto é que, como a gente falou lá sobre anticoncepcionais, quando você não tem a pílula do dia seguinte, não tem dinheiro para comprar, você pode tomar 20 comprimidos de uma cartela. Então, essa é a relação: dose mínima, quantidade mínima necessária para causar o efeito desejado, e a dose máxima, a quantidade máxima sem causar efeito tóxico. Isso é muito interessante, gente, quando nós formos falar sobre anti-inflamatórios, que é uma das drogas que nós ainda não falamos, que eu deixei para as aulas presenciais. Porque muitas pessoas, os anti-inflamatórios servem para tratar dor e febre. Muitas pessoas tomam um comprimido, sei lá, de paracetamol, Tilenol ou de pirona e serve para tratar dor ou febre. Mas tem outras pessoas que não conseguem, que só com um comprimido não dá certo, tem que tomar dois, três. E aí isso é importante para que vocês possam compreender o quanto é importante você saber a dose máxima. Existem diversos casos de pessoas que sofreram overdose, ou seja, aquela dose tóxica, que pode causar inclusive morte. Porque, por exemplo, sentiu uma dor de cabeça, aí tomou um comprimido de 500 miligramas. Aí passou 20 minutos, a dor de cabeça não passou, vai tomar outra. Aí passou mais 20 minutos daquela primeira dose, já tomou outra, ou seja, já tomou 3 comprimidos de pirona, tá certo? E aí, lembrando um pouquinho de farmacocinética, vocês lembram que o comprimido por via oral é o que demora mais a ser absorvido, porque necessita de dissolução, absorção, para cair na corrente sanguínea, ser distribuído e se ligar e assim causar o efeito farmacológico desejado. Então, esses 3 comprimidos de pirona podem ocasionar uma dose tóxica. Se vocês prestarem atenção, a dose máxima de dipirona a cada 4 horas é 1 grama. Então, se uma pessoa tomou 3 comprimidos, ela tomou 1,5 grama, ou seja, 500 miligramas a mais do que o que é recomendado. Isso sim pode causar uma dose tóxica e aí podem surgir os efeitos colaterais mais rápidos, como pressão baixa, derrame, hipotermia, que é a pessoa ficar geladinha, ela pode evoluir com um quadro convulsivo. Então é muito interessante esses termos dose mínima e dose máxima. A dose mínima é muito interessante, principalmente quando a gente vai cuidar de crianças crianças e idosos, inclusive. E a dose máxima é muito importante para evitar intoxicação. Eu tô falando rápido, tu não tá nem ouvindo. Dose tóxica, como eu venho falando, dose tóxica é a quantidade de medicamento que extrapola a dose máxima e já causa efeitos tóxicos ao organismo. E aí essa dose tóxica pode ser tão forte que pode ser considerada inclusive uma dose letal, uma dose tão alta que leva o indivíduo à morte, também chamado de overdose, tá certo? Over em inglês, se não me engano, significa fim. Não, fim em inglês é the end. O que significa over em inglês? Over, game over, fim de jogo. Então, over, fim. É isso. Espero que seja. Como é lá? Over.
over, porque a gente fala sobre muito em overdose. Over, nesse, nesse contexto de overdose, é dose letal, mas Fatal. é fatal. Só que over em inglês significa o quê? Game over, fim de jogo, não é? Então É tipo seria fim. final. Enfim, é isso mesmo. Vamos falar, Acabou. vamos falar rapidinho sobre formas farmacêuticas que a gente já falou lá na aula sobre farmacocinética. Nós vimos que as formas farmacêuticas podem ser sólidas, líquidas, gasosas, também semissólidas. E a escolha da forma farmacêutica está diretamente ligada à a via de administração. E aí a gente foi falando sobre tipos de comprimidos, tá certo? Depois vocês deem uma olhadinha que cada comprimido tem lá uma diferença. Tem comprimidos vaginais, comprimidos mastigáveis, comprimidos simples. Desses, o que eu acho mais interessante falar são os mastigáveis e os vaginais. Os comprimidos vaginais, se você ingerir por via oral, não vai surtir nenhum efeito. Por quê? Porque ele tem que ser absorvido no trato vaginal. Então, a mucosa de absorção é diferenciada, não vai ter suco gástrico que vai inativar as moléculas do medicamento, tá certo? Então, se um comprimido é vaginal, ele tem que ser utilizado por via vaginal. É aquilo que a gente falou. Se eu tenho um comprimido para ser tomado por via oral, se eu colocar ele por via retal, será que vai fazer efeito? Lógico que não. Se eu tenho um comprimido por via oral que tem que ser ingerido, se eu colocar embaixo da língua, vai surtir efeito? Não, tá certo? Da mesma forma é o comprimido vaginal e o comprimido mastigável. Os comprimidos mastigáveis, eles têm sim que ser mastigados para que possam chegar ao estômago, ser digeridos e absorvidos. Porque se ele é mastigável, significa que ele necessita da mastigação para que haja quebra de toda a proteção dele, para que quando chegue no para que quando chegue no estômago sofra a ação do suco gástrico, porque se você ingere um comprimido mastigável sem mastigar, ele vai chegar lá no estômago, não vai ser quebrado pelo suco gástrico e consequentemente não vai ser absorvido e o efeito não vai ser observado. É muito importante ter atenção. Isso a gente falou muito em farmacocinética. Comprimidos tamponados, eles têm um revestimento de hidróxido de alumínio que protege mais o estômago, muito utilizado por pessoas que têm úlcera, gastrite e diversos outros processos inflamatórios no estômago. Tem comprimidos efervescentes que eles dissolvem em água, comprimidos revestidos que têm uma maior proteção e eles não são absorvidos a nível de estômago e sim do intestino, eles são revestidos para não sofrerem ação e inativação no suco gástrico lá do estômago. Se eu poderia falar, eu sinto um pouco de carência em vocês, porque vocês não têm aula prática de anatomia. Infelizmente, as aulas de anatomia que vocês têm, elas só são no sistema. Mas aí, qualquer dúvida sobre sistema gastrointestinal, sobre anatomia, vocês podem me perguntar em sala. Tem drages, cápsulas, comprimidos oros, que são aqueles furadinhos que vão liberando, eles são expelidos nas fezes. Aí tem Tilenol. Isso aqui são exemplos, ó. Comprimido vaginal, nós temos o Ginecanestem, Drages, cápsulas, comprimidos efervescentes. Acho que o efervescente mais conhecido é o Sonrisal. Aí tem Sonrido agora para vida de muitas pessoas. Aí tem algumas diferenças entre os comprimidos revestidos, as dragas e as cápsulas. A gente não utiliza muito isso. No dia a dia, na farmácia comercial, o pessoal fala muito em pílula ou comprimido, tá certo? Isso aí é só a nível de conhecimento para se por acaso alguém for necessitar fazer algum concurso público. Exemplo de comprimido Horus, tá certo? E aí temos outras formas sólidas, são os pós, os granulados, pós efervescentes e por aí vai. Depois vocês passam cada um. Vamos falar de algumas outras formas farmacêuticas. Os óvulos também são sólidos, os óvulos também são sólidos, são formas farmacêuticas que são absorvidas pela mucosa do trato
não posso considerar. Eu não sei como definir, vou ser bem sincero. Mas, por exemplo, um supositório, ele não é absorvido por via oral, ele não é absorvido por nenhuma outra via, somente por via retal. Da mesma forma, os óvulos são absorvidos por via vaginal. Eu já vi muitos médicos prescreverem para alguns tipos de infestação fúngica anal, retal, alguns supositórios à base de clotrimazol, que é um antifúngico. Tem o principal mais conhecido é o ginocanestem. Porém, se vocês me perguntarem, William, se eu pegar um óvulo, tacar lá no meu buraco onde a galinha põe o ovo, vai servir? Eu vou ser bem sincero para vocês que eu não sei se vai servir, tá bom? É melhor utilizar uma pomadinha ou um supositório, porque é bem mais seguro. Não sou formado em farmácia, como todo mundo sabe, minha formação é em enfermagem. Então, é uma limitação que eu tenho, não tenho vergonha de dizer. Mas, de acordo com os meus conhecimentos e estudos, cada medicamento ele deve ser utilizado pela via ao qual ele é criado. Supositório um supositório por via retal, um óvulo por via vaginal. Exceto em algumas situações. Por exemplo, uma coisa que eu sempre achei muito interessante. Pomadas oftálmicas, aquelas pomadas que a gente coloca no olho, pode ser utilizada no nariz e também nas infecções no ouvido. Gotinhas que você utiliza no ouvido também podem ser utilizadas nos olhos. E colírios você também pode colocar no ouvido. Eu acho isso incrível. Pois é, eu diria que são uma das únicas vias semelhantes, porque são mucosas. Mucosa do olho, que no caso mucosa do olho, os olhos, e aí a mucosa do ouvido, lá, labirinto, enfim, por aí vai. Clotrimazol é um exemplo de óvulos, tá certo? E aí, supositórios, a mais conhecida é o supositório de Novalgina para dor e febre. E aí, uma maneira de você utilizar, tem pessoas que colocam água para facilitar a introdução e outros têm o aplicador, que é semelhante a um aplicador de pomada vaginal, tá bom? E encerra nossa aula sobre conceitos, nossa aula conceitual. Agora deixa eu só descobrir como é que eu vou pausar essa gravação, só um instante. Consegui. Tchau, tchau.